filha para falar com você. Muitas vezes, na simplicidade, na singeleza de coração, eu vejo Deus na vida das crianças. Por isso que Jesus disse, né, que os céus, o reino dos céus, pertence aos pequeninos. Por quê? O coração deles é puro, o coração deles é um coração que realmente que entrega o perfeito louvor. Por aqui, não, eu sou esparafatoso, vou derrubar esse negócio. Aleluia. Mas eu quero deixar um recadinho só. Estamos de férias da nossa escola bíblica. Voltamos dia 16 de janeiro, ok? Então só um recadinho para você. Voltamos 16 de janeiro da escola bíblica. Tivemos a última terça-feira agora passada. Retornamos para o ensino da escola bíblica dia 16 de janeiro. É um tempo muito gostoso. Já quero colocar lenha no teu coração aí para queimar, porque vamos voltar com a disciplina, o poder do jejum e da oração. Então não perca, chama mais alguém para participar. Vai ser muito poderoso esse ensino aí. Então você vai aprender realmente, porque de fato devemos jejuar e orar. Porque, e o que é isso? Essas disciplinas, elas implicam na nossa vida. Porque o Jesus mesmo nos orientou a fazer tais coisas. Então quero encorajar você, dia 16, marca na sua agenda aí, dia 16 de janeiro, voltamos com a escola bíblica. Você que não participa ainda, está perdendo, venha participar, ok? Também estamos de férias no nosso GC, tem novidade também para o retorno do GC aí. Vamos retornar, fazer alguns ajustes de alinhamentos e já vamos expandir aí. Você vai ter um GC para participar logo, começo do ano. Você vai participar de um grupo de convívio aí, em alguma casa de algum irmão aí que vai abrir a sua casa abençoada para recebê-lo. Nós cremos nisso, cremos que Jesus é cuidado, e nós queremos expressar o amor de Jesus através do cuidado, através, né, da nossa hospitalidade. Então daqui a pouco nós vamos ter aí casas sendo abertas para expressar esse amor, esse cuidado do Senhor. Amém? Glória a Deus, acho que eu falei tudo. Não, próximo culto, domingo, não teremos culto no próximo domingo. Ô louco, pastor, férias também? Não, não é férias não, deixa eu explicar para você. Domingo que vem não teremos culto, porque nós vamos antecipá-lo. Vamos fazer no sábado, vai ser um sábado muito gostoso, um louvorzão, um tempo muito abençoado. Então vamos fazer um pouco mais de louvores ali, Dani, vai ser um tempo muito gostoso, né, de celebração mesmo por esse ano, né, e celebrar Jesus. Muitos dizem, né, infelizmente tem pessoas que não compreendem isso, né, acerca do Natal. Tem gente que fala, eu não comemoro Natal porque a árvore de Natal é pagã, é porque o pisca é pagão, porque isso é pagão, isso e aquilo é pagão. Queridos, se nós vamos olhar porque é pagão, tudo é pagão. Casa de branco é pagão, aniversário é pagão, tudo é pagão. Se você olhar para isso, você não, a Bíblia diz que devemos santificar essas coisas. Agora voltando para o Natal, o fato é que Jesus nasceu. Não importa se ele nasceu é improvável que Jesus tenha nascido dia 25. Eu falei para minha cliente isso, gente. Você sabe que eu sou representante comercial também, né? E um dia falando sobre isso, e ele foi tão inocente. Eu contando para ela assim, falei assim, é muito improvável que Jesus tenha nascido dia 25 de dezembro. Essa data é comercial. Ela fez assim, Anderson, você acabou com o meu sonho de Natal. Eu falei, sério? Ela falou, sim. Eu sempre acreditei que Jesus nasceu dia 25, bem certinho, ficava ali. Eu falei, querida, não pense nisso, na data, no dia. Pense que Jesus nasceu, e isso é mais importante. Você tem o que celebrar, você tem o que comemorar. E se dia 25 é comercial, comemore nesse dia, não tem importância. Porque ninguém sabe de fato, né? Não há um registro histórico confiável dizer que foi tal dia. Eu creio que Deus faz essas coisas de propósito, porque o homem ele é muito idólatra. Infelizmente ele vai muitas vezes dar muita idolatria a muitas coisas que Deus ele esconde, faz questão de esconder. Então é muito improvável. Por quê, pastor? Colocou pulga atrás da minha orelha? Porque nessa época, nessa região da Palestina, é muito frio. E não concordam com os textos bíblicos que diz que as noites ali estavam noites estreladas. Lembra do relato bíblico? Noite estrelada, os anjos apareceram. Então
não concorda um pouco com isso. Então, só para que você entenda, não quero que você fique mistificando aí, ai pastor, acabou com o meu sonho, não é isso. Pense, também não comemora Natal porque é pagão, não pense isso também. Tem no teu coração, Jesus nasceu, o teu Salvador nasceu, você tem muitas razões para celebrar. Jesus nasceu, Ele não só nasceu, mas Ele cresceu, e mais do que crescer, Ele também resolveu morrer por mim e por você. Isso sim é um motivo de sobra para você celebrar o seu nascimento. Um dia, um menino nasceu, um filho vos nos deu. Já escrevia o profeta Isaías a seu respeito. E você tem que celebrar isso. Não deixe passar o Natal. Celebre na igreja, no sábado. Por que nós fizemos isso? Porque o culto foi adiantado para o sábado. Para você ter bastante tempo para receber as pessoas ali na sua casa no domingo, com calma, celebrar o Natal. Faça uma mesa, se você tem condições, faça uma mesa de ceia. Chame os amigos ou parentes e celebre mesmo com alegria. Celebre Jesus. Celebre que Jesus é o Natal. Natal não é Papai Noel, Natal é Jesus. É o nascimento de Jesus. Não importa se for no dia 25 ou outra data, Ele nasceu. Amém? Então, só para reforçar a nossa data, domingo não vai aparecer aqui e ligar para mim bravo, pastor, não tem culto hoje. Não, já avisei, vou colocar nas redes sociais também lá, nossas, dizendo que o nosso culto vai ser no sábado. Mesmo horário, tá? Às 19 horas também, mas vai ser no sábado. Se tiver alguma alteração de horário, eu te aviso nos grupos, mas a princípio, 19 horas no sábado, ok? É isso aí. Trouxe sua Bíblia? Amém? Dá para pregar ainda? Tá, tempo de pregar. Abra ela então lá em Provérbios, capítulo 4. Livro de sabedoria, livro de Provérbios, capítulo 4. Achou? Provérbios capítulo 4. Você pode, não há impedimento, não há uma dificuldade. Se coloque em pé, por gentileza. Provérbios capítulo 4. Amém? Provérbios capítulo de número 4, verso de número 23. Diz assim o texto: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda sua vida. Vou ler mais uma vez. Acima de tudo, ou seja, superior às outras coisas, guarde o seu coração, pois dele depende toda, repita comigo, toda minha vida. Aleluia. Tome seu assento. Eu vou ler esse mesmo verso na versão A Mensagem, que diz assim: vigiem sempre os seus pensamentos, deles depende a sua vida. Não se distraia com conversa maldosa, evite a falsidade, mentira e fofoca. Mantenha os olhos fixos à frente, não se distraia com coisas fúteis. Eu quero colocar nossas vidas diante do Senhor mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece as nossas estruturas, sabe do que somos feitos, o Senhor mesmo nos fez, conhece as nossas individualidades, as nossas forças, também nossas fraquezas. Diante do Senhor estamos vulneráveis à sua palavra, que ela possa ser uma espada, Senhor, de dois gumes, como ela mesmo diz ser, e ela possa penetrar a divisa da alma e do espírito, e possa, Senhor Deus, provocar mudanças, transformações, alinhamentos. Abra nossa mente, abra nossos olhos, desperta-nos para a tua palavra, para viver uma vida de verdade com o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que não venha a ser um atrapalho, mas que eu possa, Senhor Deus, se eu contribuir de alguma forma, Senhor Deus, para que essa palavra possa ser liberada, mas que o teu Espírito Santo, este que é poderoso, possa fazer o trabalho dele, transformar nossas vidas através dessa palavra. Amém? Amém? Você disse amém, então você concorda. Então vamos para cima. Se você concorda, eu quero compartilhar com você uma palavra hoje.
E eu quero começar com uma breve história, uma ilustração para você entender onde eu quero chegar. Pois bem, imagine que um dia você foi me visitar. Imagine aí, você é bom de criatividade, imaginação é boa, está em dia. Imagine que um dia você foi me visitar e me encontrou trabalhando em uma estufa de última geração. Quem sabe o que é estufa aqui? Aquelas estufas, todo mundo sabe, né? Se tiver dificuldade eu vou explicar. Uma estufa, aquelas estufas preparadas para dar um clima ideal, uma temperatura ideal, uma atmosfera ideal para que aquela planta ou aquele cultivo dê bons resultados. Então eu estava lá e você chegou a me visitar e eu estava lá trabalhando nessa minha estufa. Estufa essa, inclusive, que foi herança de meu pai. Ele me deu de presente. Ele havia equipado com toda a tecnologia de ponta para criar uma estufa ideal para o crescimento. A atmosfera era perfeita, a iluminação era exata. Tudo para que toda semente colocada nessa estufa germinasse e desse flores e frutos. Você chegou neste lugar e me encontrou trabalhando nessa estufa. Pois bem, todos nós sabemos que tudo que se colhe é baseado naquilo que você um dia semeou. Mas o fato é que, ainda estranhamente pensando nisso, eu meditava essa semana sobre esse texto de Provérbios, capítulo 4, verso 23, mais precisamente. Estou meditando no livro de Provérbios essa semana, passou. E algumas coisas saltaram meus olhos e eu quero compartilhar com você. Por que temos a tendência de esquecer, de guardar o nosso coração? Por que acreditamos que nosso coração não precisa ser guardado? Afinal, pastor, é muito romantizar. Você falar de coração parece um certo romantismo da coisa. Nós sabemos que o coração é só um órgão que bombeia o sangue para o nosso corpo. Mas eu quero que você entenda o que eu quero falar sobre coração aqui e por que a Bíblia usa esse órgão, né, tão importante, tão vital do nosso corpo, para falar sobre coisas profundas. Quando a Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, está falando sobre, sim, o mais profundo do seu ser. Está falando sobre aquilo que você já estabeleceu e colocou para dentro de você, já se tornou uma verdade dentro de você. E eu quero fazer você pensar um pouquinho com base nessa ilustração que eu trouxe da minha estufa, que você acabou indo visitar e encontrou. Pense por um momento, se o seu coração é uma estufa, assim como o meu coração é uma estufa, e nós vamos ver muita similaridade, muita identificação com a estufa e o nosso coração. Afinal, ele é um presente do nosso Pai, é uma herança do nosso Pai. Ele é perfeito, porque Deus, ele fez nosso coração, o íntimo do nosso ser, nossa capacidade de lidar com aquilo que nós pensamos de forma tão perfeita. Mas eu quero fazer você entender mais profundamente essa mensagem, colocando alguma ilustração para você ainda mais profunda. Se eu falo que nosso coração é uma estufa, imagine que os seus e os meus pensamentos são sementes. Afinal, Provérbios fala sobre isso, sobre tudo que você deve guardar. Guarde o seu coração. E o autor aqui da Bíblia, a mensagem, ele diz: guarde os seus pensamentos. Porque nessa transliteração da palavra coração e pensamentos são tão importantes. Bom, imagine que o seu coração é uma estufa e os pensamentos são sementes, certo? O que eu preciso me preocupar então? Que tipo de semente eu tenho colocado nessa estufa? Porque lembra que eu falei a vocês que essa estufa ela é por si só já poderosa, preparada para germinar toda a semente?
Lembra que eu coloquei na ilustração que você foi me visitar e encontrou uma estufa que foi dada pelo meu pai, uma herança e uma estufa perfeita, capacitada, preparada para germinar todo e qualquer tipo de fruta, ou flores. Tudo que for semeado nessa estufa, ela vai dar fruto. Tudo que for semeada nessa estufa, que é o seu e o meu coração, vai dar resultado. Agora tem uma boa e uma má notícia para te dar. A boa notícia é, se você semear pensamentos de paz, pensamentos bons, pensamentos que vêm do Senhor, você terá frutos ou resultado poderoso. Você terá uma mente poderosa, você terá um coração blindado, você será alguém poderoso nessa terra. É isso que as escrituras dizem. Eu vou ler textos para te respaldar o que eu estou dizendo para você aqui. Mas também as escrituras dizem que pensamentos são como sementes, e existem sementes ruins, sim ou não? Sementes de erva daninha, sementes ruins, existe sim ou não? Existe sementes para espinhos, sim ou não? Sim. Inclusive, há uma ilustração clara quando você olha, por exemplo, ali no Jardim do Éden. A Bíblia diz que o veredito de Deus para Adão era que a terra iria respondê-lo agora com o quê? Abrolhos e espinhos. Ou seja, o que Deus estava falando para Adão era: a terra vai dar uma resposta ao pensamento que você colocou agora no seu coração. Antes o seu coração era cultivado por mim. Antes você permitia que eu lhe desse a semente todos os dias, sim ou não? Mas o dia que você permitiu que Satanás desse uma semente para você, você colocou dentro dessa estufa, agora ela fez o quê? Ela germinou. E o que Deus falou para Adão e para Eva? Você vai colher disso, e você vai ter que agora lidar com o quê? Espinhos e abrolhos. Deus, Ele tirou a consequência de Adão e Eva? Não, cada um recebeu a sua consequência. Eu quero falar sobre espinhos, por isso eu estou falando sobre lá o primeiro veredito da parte de Deus. Deus não, a gente tem a ideia errada, né? Deus é um juiz e Deus, Ele castiga as pessoas. Esses dias eu estava num cliente e ela falou: mas Deus castiga se fizer tal coisa. Estava ensinando uma criança. Eu falei assim: querida, Deus não castiga, Deus só permite que a gente viva a consequência, e a gente acha que isso é um castigo. Deus só permite que a gente colha. Deus só permite que a gente colha. E acredite, Deus muitas vezes permite isso com tristeza. Deus permite isso com tristeza, porque nenhum pai bom gosta de ver os seus filhos machucando no espinho. Seu filho, imagine só a Valentina brincando com as flores, de repente ela encontra uma roseira e se machuca a mãozinha com o espinho. Você fica feliz, Valdo? Ela vem chorando. Não, teu coração de pai vai doer. Você fala: poxa vida. Mas a lição que a Valentina aprendeu é: essa rosa pode ser bonita, mas ela carrega os seus espinhos. Então ela vai aprender uma lição. Então os espinhos da vida nos ensinam lições de consequência. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre pensamentos, porque essa é o centro da palavra, esse é o objetivo que eu quero que você entenda. Pois bem, se pensamentos são sementes, nosso coração é uma estufa, eu gostaria de fazer você pensar sobre o cuidado que nós estamos tendo com isso. Afinal, a orientação de Provérbios do sábio Salomão é acima de tudo, ou seja, o que é acima de tudo? Quando eu falo para você: Dani, acima de tudo, aline na sua vida. Se eu falasse essa frase para você, você entendeu o quê? É a coisa mais importante. Estou dando um exemplo. Acima de tudo, ou seja, se você não entendeu nada até aqui, acima de tudo, entenda o que eu quero dizer para você. Acima de tudo, guarde o seu coração, guarde os seus pensamentos, porque se você não guardar os seus pensamentos, se você não tomar cuidado com aquilo que você pensa, lembra de ali, da versão que eu falei para você, se você não tomar cuidado com a semente que você está permitindo entrar no seu coração, essa estufa por si só, ela vai gerar semente, querido. Ou seja, deixa eu dizer para você algo, o que Tiago nos diz no capítulo 4, que é muito forte.
Ele diz que antes do pecado existe o quê? Uma intenção, um pensamento. Antes de qualquer pecado existe um pensamento. Não existe pecado sem antes haver um pensamento. Ninguém fala assim, nossa, foi de impulso. Não, você primeiro pensou, e a maioria das vezes nós não só pensamos, nós premeditamos um pecado. Sim ou não? Pensamos e repensamos muitas vezes como fazer, o que fazer, da melhor forma de fazer. Então, um pensamento pecaminoso, um pensamento de morte, ele começa primeiro sondar ali, a rodear o nosso coração, a nossa estufa, para que ela possa encontrar um lugar. Você entende isso? Ele começa primeiro a tentar permear. Mas eu quero que você leia comigo um texto para que nós possamos esclarecer um pouco mais sobre o nosso papel nessa dinâmica de semente, coração, estufa. Pastor, quanto objeto você colocou, meu Deus do céu, quanto elemento. Eu quero que você leia comigo 2 Coríntios 10, 5. Você pode abrir comigo lá? 2 Coríntios 10, 5. Eu vou ler o verso 3 em diante. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3. Pois embora vivamos como homens, ou seja, nesse corpo mortal, não lutamos segundo os padrões de humanos, deste mundo. As armas das quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Deixa eu explicar esse texto. Ainda no mesmo pensamento, imagine só, você tem uma estufa que vai germinar tudo que você colocar lá dentro, que é o seu coração, o profundo da sua capacidade de gerir as suas emoções. É isso que o coração significa, a capacidade de você administrar as suas emoções, ou seja, estímulos, pensamentos que chegam até você. Então, imagine que vem um pensamento de pecado. Vou dar um exemplo de um pecado para não ficar muito genérico, para você entender melhor. Imagine que vem a tentação de um adultério, por exemplo. Vem uma enviada do capiroto, do chifrudo lá, vem tentar você. Ela vem com um pensamento, tentar incutir um pensamento de traição sobre você. Você é casado, e aí vem um pensamento assim, alguém com um pensamento, tentando incutir um pensamento a você, dizendo, ninguém vai saber, você é adulto, tudo bem, todo mundo faz, todo mundo lá fora faz isso, é normal, você é homem, se for homem, você é homem. Imagine só esse pensamento, essa ideia incutida na sua e na minha mente, ou o homem, incutida na mente do homem. Começa o quê? Aonde começa o pecado? Num pensamento. Então ele diz, é verdade, Ele poderia pensar, é verdade, ninguém vai saber, se eu fizer direitinho, pensando bem, eu acho que não tem problema, o mundo é assim mesmo. Começou aonde? Um pensamento. Se esse pensamento descer para o seu coração, ou seja, para a sua estufa, ele vai germinar e vai colocar o quê? Um desejo mais profundo de você agora dar fruta. A Bíblia diz que o pecado concebido, ou seja, o pecado germinado, a semente que germina nessa estufa, ela faz nascer o pecado. Um pensamento germinado faz nascer o pecado. Essa palavra de ensino, aprenda, entenda o que quero dizer para você. O pecado está no pensamento? Sim ou não? Não.
Porque todos serão tentados. Todos nós somos tentados todos os dias, sim ou não? Alguém aqui não é tentado? Vou pedir oração para essa pessoa, um anjo, né? Um santo. Alguém aqui não sofre nenhum tipo de tentação? Eu estou falando de muitos tipos de tentação. Todos nós somos tentados todos os dias. Todos nós somos tentados todos os dias. Nenhum sequer pode dizer que não é tentado. Porque esse é o trabalho do diabo, é tentar-nos todos os dias. Todos os dias o diabo tenta bater na porta da nossa estufa e dizer: e esse pensamento, que tal? E essa ideia, que tal? E aí é onde entra a aplicação mais simples e mais importante dessa palavra. Quem é o guarda do seu coração? Quem é que filtra os seus pensamentos? Quem é que está na porta? Lembra da ideia que eu coloquei aqui? Da tentação, da traição, por exemplo, do homem que é tentado, um pensamento é incutido na mente dele, e ele vai ser tentado a pensar na possibilidade de trair a sua esposa. Aí o que acontece? Ele fala: é verdade, não tem problema. Se ele agir assim, ele já está permitindo que aquela ideia germine, entre no seu coração, e se ele não cuidar, daqui um pouquinho ele já está abraçado com o pecado. Sim ou não? Porque ele concebeu a ideia. É isso, germinou a ideia. Mas qual que é o critério? Qual que é o desejo de Deus? Lembra que eu li para vocês agora aqui, 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 ao 5. Diz o quê? As nossas armas não são deste mundo. Ele diz mais: a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós devemos lutar, né, com as regiões celestiais. Então nós devemos entender o seguinte, entenda. A nossa guerra não é visível, é isso que o apóstolo Paulo está escrevendo. A nossa luta contra o pecado, para nos manter firmes em Deus, não é visível. O problema não é a tua vizinha, o teu vizinho, o teu chefe, não é. O problema é como você concebeu a ideia de você pecar. Entenda, é como você concebeu a ideia, se você concebeu ou não. Então o conselho do apóstolo Paulo é: leve a Cristo. Então eu vou dar uma outra ilustração para você. Imagine só, veio a tentação, traia, todo mundo faz. Qual que é o nosso papel? O que devemos fazer? Imagine só, veio a ideia, o pensamento: espera um pouquinho, eu vou levar para o meu irmão mais velho, ver se ele deixa. Imagina só, imagina só, Giovanni, vou perguntar para o meu irmão mais velho se ele deixa entrar esse pensamento na estufa. Quem é o irmão mais velho? Jesus. Quem sabe mais? Jesus. É isso. Pergunta para o irmão mais velho. Imagina que você é um menino e você precisa perguntar para o irmão mais velho se faz sentido aquela semente entrar na estufa. Ó, estou com uma semente aqui meio estranha. Mano, não entenda errado, tá? Não estou fazendo de forma pejorativa a Jesus, estou fazendo a forma para você entender. Mano, Jesus, veio essa ideia. O que você acha? Jesus vai falar o quê? Destrua essa semente. Essa semente não pode entrar nessa estufa, porque senão ela vai destruir a sua vida. Agora pare e raciocine comigo. Se todas as sementes duvidosas que viessem até nós, você entende que é semente duvidosa? Tudo aquilo que tem cara de bom, muitas vezes parece que é legal, que todo mundo faz. Eu estou falando, eu dei um exemplo aqui da traição, né, do adultério, mas pode ser, por exemplo, a ganância, pode ser um pensamento desonesto, pode ser, eu vou enganar o fulano, eu vou trapacear, pode ser muitas coisas, um pensamento duvidoso, tudo aquilo que você já mais ou menos sabe que está estranha essa semente, ela não combina com o meu jardim, está entendendo? Ela não combina com aquilo que eu tenho aprendido. Então você vai fazer o quê? Leva para um irmão mais velho, que é Jesus. É isso que o texto do apóstolo Paulo está falando. Olha aqui, eu li para vocês aqui. Destruímos todo argumento e pretensão levantada contra o conhecimento de Deus, ou seja, tudo aquilo que veio contra aquilo que Deus falou que era bom. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, esse pensamento não dá, eu vou amarrar ele, eu vou levar ele a Cristo. Falo assim: Senhor,
eu submeto esse pensamento ao Senhor. Eu vou submeter esse pensamento ao Senhor. Agora, me diz uma coisa de verdade, do seu coração, seja sincero. Ao fim desse ano, seja sincero. Como seria diferente a minha e a sua vida se nós levássemos todo o pensamento de pecado, duvidoso, todo o pensamento de dúvida a Cristo? Como a sua e a minha vida seria diferente? Você pode pensar que todas as vezes que você tivesse uma questão, que você sabe, tivesse um desconforto com aquela semente, levasse a Cristo, como amarradas, como a sua vida e a minha vida seria diferente se você pegasse um pensamento duvidoso, um pensamento de pecado e levasse a Cristo. Eu vou te dizer como seria a minha e a sua vida. Seria uma vida maravilhosa. Nossa, pastor, está prometendo a perfeição? Entenda, querido, todo pensamento vai gerar uma consequência. Acredite, se você plantar esperança, você vai colher otimismo. Mas se você plantar dúvida, você vai colher o quê? Insegurança. Então todas as vezes que nós pegarmos um pensamento e permitirmos que esse pensamento ruim, como erva daninha, entre na estufa do nosso coração, aquilo que foi preparado por Deus para a mente poderosa em Deus, para processar muito rápido aqueles pensamentos que Deus, ou que o mundo nos traz, que o diabo muitas vezes permite que venha até nós. Acredite, o tempo todo você e eu estamos sendo tentados com pensamentos, o tempo todo. Tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. Tem muita gente querendo lutar contra o efeito do pecado, não está lutando contra a semente que está permitindo que entre na sua vida. Tem muita gente falando: ai pastor, não sei, acontece comigo, agora que eu vejo já pequei. Pecou mesmo, porque você não cuidou de selecionar a semente. Você não cuidou na hora de você separar a semente e dizer: isso aqui não presta, isso aqui não é bom para mim. Se nosso coração é uma estufa, nossos pensamentos são sementes, nós deveríamos cuidar com o que estamos semeando. Cuidar mesmo. Cuide com o que está entrando na sua mente, no seu coração. Cuide aquilo que você está pensando demais. Como é que eu sei que eu estou germinando uma semente ruim? Você está inquieto. Você está germinando uma semente ruim, ela é gerada debaixo de inquietação. Se você tem o Espírito de Deus em você, eu creio que você está aqui, você já conheceu a Cristo, tem o Espírito de Deus em você. Toda semente ruim que é germinada debaixo, e acredite, nós vamos processar sementes ruins se nós não cuidarmos, mesmo tendo o Espírito de Deus. Se não fosse assim, nós não pecaríamos, Nós pecamos mesmo tendo o Espírito. Só qual é a diferença? A diferença é que você vai gerar uma semente, ruim, debaixo de uma inquietação. Não é mais em paz. Sabe a grande diferença de você conhecer Jesus de verdade? Quando você conhece Jesus, aceita como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vem morar onde? Dentro de você. E esse Espírito de Deus é o filtro da sua estufa. Junto com Jesus, ele vai ser o filtro da sua estufa. Então, se você permitir assim mesmo, eu vou burlar o filtro, eu vou colocar a semente, porque é tão gostoso fazer isso, todo mundo faz, não tem problema nenhum, eu vou fazer essa semente, colocar no cantinho da estufa, que vai dar tudo certo. Se você fazer isso, sabe o que vai acontecer? Se você tem o Espírito de Deus dentro de você, vai germinar debaixo de muita inquietação. Muita inquietação. Porque se antes você fazia o pecado sem peso na consciência, agora com o Espírito de Deus, você faz debaixo de um temor. Você pode pecar. Deus não vai proibir você de pecar, embora Ele não queira, mas você vai ficar inquieto. Você não vai ter muita paz para gerar. Diferente de você gerar uma semente no Espírito, uma semente do céu, uma semente de um pensamento bom. Quando você faz isso e é em concordância com o que Deus tem para a sua vida, esse pensamento vai se gerar debaixo de muita graça, de muita alegria, e o Espírito de Deus vai ajudar você, inclusive, a germinar mais rápido essa semente, para que ela possa produzir logo. Tem muita gente que tem o Espírito de Deus e está produzindo semente ruim,
está até colhendo já. Por que eu estou falando isso para você? O fim do ano está aí, nós estamos terminando mais um ano, e é necessário nós fazermos um check-up. A gente não faz isso para viajar nos carros. Eu vejo as pessoas falando assim: eu preciso fazer um check-up no meu carro. Eu mesmo, semana fui lá e tomei um susto. Meu Deus, Jesus, caiu tudo os cabelos de pensar, fazer o check-up. Falei: Jesus amado, tem tudo isso mesmo para fazer? Tão bom. Sabe o que acontece? É que nem meu carro. Enquanto eu não encostei ele para ver o que precisava fazer, parecia que estava jóia, estava bom. E a gente é igualzinho em nossos carros muitas vezes. Aparentemente nós estamos bom. Encosta para ver. Faz um check-up para ver. As motos é assim, não é, Sérgio? O cara chega lá e fala assim: é só lubrificar as correntes, né? Só para fazer calibrar os pneus, um negocinho assim. Mas dá uma olhadinha se precisa de alguma coisa. Tem muita gente que cai até os cabelos, que nem eu, Sérgio. Tudo isso precisava fazer? Era só para trocar o óleo? Talvez essa palavra para você é uma encostadinha no seu mecânico, no meu mecânico, para trocar o óleo. Mas se você permitir que essa palavra assente no teu coração hoje, você vai perceber que tem muita coisa para ser checada. Tem muitos pensamentos que estão tentando permear a sua mente, e muitas vezes nós temos permitido. Foi C.S. Lewis que disse, ou foi John Bunyan, eu não lembro se foi um ou outro, mas ele disse: o problema dos pensamentos pecaminosos são que eles vão sobrevoar as nossas cabeças. O que você não pode permitir é que ele faça um ninho. O que tem feito ninho na sua cabeça? Tem muita gente com ninho prontinho aí na cabeça, e o meu é mais fácil. O ninho prontinho ali tem permitido muitas vezes pensamentos estão quase se concretizando, estão quase germinando pensamentos de morte. Estou falando de morte, estou falando de morte espiritual. Coisas ruins estão sendo germinadas. O Espírito de Deus está alertando você. A luz do painel, quando é carro, está piscando já. Alguns, olha o que aconteceu comigo. Fui fazer do check-up ainda. Troquei os pneus, troquei o óleo, estava tudo certo. Parei para aquilo. A hora que o rapaz foi me entregar a chave, ele falou assim: você percebeu aquele barulho na roda? Eu falei: que barulho na roda, homem? Pelo amor de Deus. Ele falou assim: o barulhão na roda ali, né? É rolamento. Eu falei: não, para. E rolamento? E eu saí de lá e comecei a ouvir o barulho. Até então eu não estava ouvindo, para mim estava normal. Mas porque ele me apontou aquilo, eu comecei a ouvir. De repente eu sou o mecânico, estou entregando a chave para você hoje, falando assim: você tem ouvido o barulho do rolamento? Eu quero ser o mecânico na tua vida hoje. Eu vou falar para vocês: tem ouvido o barulho do rolamento? Sabe o que o cara falou para mim assim? Eu não sei qual roda que é, porque eu só ouvi o barulho. Mas se esperar um pouquinho, eu te falo qual roda que é. Estou que nem um mecânico para você hoje. Se você ficar mais um pouquinho aqui, eu te falo qual roda que é. Qual roda que está fazendo barulho aí? O que está germinando na tua estufa? Qual passarinho tem feito ninho na tua cabeça? Cheio de alegorias, pastor. Se você não entender essa mensagem, meu Deus. Eu quero que você tome cuidado com aquilo que você tem processado na tua mente, no teu coração. Aquilo que você tem permitido entrar no teu coração, com aquele jeitinho de que não tem nada a ver, sabe? Jesus é o guarda do teu coração. Será que ele tem sido consultado sobre as suas decisões? Sobre os seus pensamentos, você consulta a Deus? Quando você está sendo tentado, você vai até Cristo e fala: Senhor, hoje foi um dia difícil, quase caí, hoje esse pensamento veio. Será que você tem acessado Jesus como guarda sobre tudo o que se deve guardar? Guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Ei, não é só um barulho na roda, pode custar a tua vida. Às vezes o barulho é só para avisar você que está complicado. O barulho é só para falar para você que você precisa de atenção àquilo. Quem já
me ouviu falar sobre a febre. A febre não é uma doença, nunca foi. A febre é um mecanismo de Deus, a febre é uma bênção. Mas não você, sem febre, eu vou dizer para você, você morre de uma infecção. Porque a febre, ela denuncia uma infecção no seu corpo, entre outras coisas, né? Mas quando você tem uma infecção no seu corpo, quando está algo inflamado, algo infeccionado, sabe o que acontece? Você tem febre. Agora imagina a pessoa que não tem febre, ela morre. Se não tivesse barulho na roda, minha roda cai. Minha roda cai, eu morro. Glória a Deus pelos barulhos da roda. Glória a Deus pelas febres. Quem está sentindo febre ultimamente? As febres, elas não são doença, elas denunciam que tem algo para ser consertado. Pastor, que palavra é essa para o final do ano? É, check-up. Vamos começar o ano já feito check-up. Vou sair de férias, vou andar um trecho. Então, que tal fazer um check-up? Que tal você olhar para dentro de você? Eu já quero terminar essa palavra, porque é só para você guardar no seu coração o check-up. Mas eu preciso terminar lendo para você Filipenses capítulo 4, verso 8. Você pode abrir esse texto comigo? Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo de número 4. Verso de número 8, diz assim: finalmente, irmãos, finalmente, ou seja, deixei para o final algo muito importante para lhes dizer. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu gosto de uma tradução, uma versão que diz assim ainda: isso tomai vossos pensamentos. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. Perceba que o apóstolo Paulo, ele é enfático quando ele diz: coloquem em prática uma ação, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. O apóstolo Paulo está falando sobre um modelo. Ele não está se eximando da sua responsabilidade. Tem muitas pessoas que estão procurando modelos, e nós não podemos mais ficar só apontando para Jesus e falando que nós somos os pecadores miseráveis. Chegou o tempo da igreja ser igreja de verdade e dizer: dá uma olhadinha para mim, eu não sou perfeito, mas estou procurando seguir Jesus. O mesmo apóstolo Paulo, no mesmo livro de Filipenses, capítulo 2, verso 5, ele diz: sede vossa atitude a mesma de Cristo. Sede vossa atitude a mesma de Cristo. Como nós vamos terminar esse ano? Depende só de nós. O que vai fazer ninho na tua cabeça? Que barulho que você tenha se acostumado com ele? Nunca ficou tão irritadíssimo, nunca ficou tão evidente um barulho na minha roda como ficou esses dias. Eu falei: meu Deus do céu, que barulho grande nessa roda que eu nunca imaginei que tivesse. Uma semana antes era o mesmo barulho e não sentia nada. Tem coisa na sua vida que está tão acostumado a fazer errado, você nem está vendo o barulho mais. Precisa alguém apontar o barulho para você perceber que está com problema na roda. Precisa alguém apontar o defeito e falar: que tal arrumar o barulho? Eu não sei qual é o pensamento
que tem tomado a sua mente? O que tem germinado nessa estufinha aí, tão linda que Deus te deu? Mas eu quero convidar você a fazer aquilo que o apóstolo Paulo mesmo nos orienta: levar todo o pensamento a Cristo. Eu quero terminar essa mensagem convidando você a ser ousado. E não venha com conversa fiada dizendo: pastor, eu sou tão puro, tão lindo, tão santo. Então, querido, não levanta a mão, porque é perigoso Deus puxar o seu hoje ainda. Por favor, mantenha a mão abaixada, porque você está tão santo, Deus pode puxar você quando você levantar a mão. Se você não é esse cara que está tão santo, com a mão, medo de levantar a mão para cima, você é como eu, que luta todos os dias, e leva todos os dias pensamentos a Cristo, dizendo: Senhor, esse pensamento aqui não provém do Senhor não. Eu amarrei esse pensamento aqui, é uma desgraça. Senhor, dá um jeito nesse pensamento aqui, vamos acabar com ele. Tem coragem de fazer isso? Você não precisa gritar os seus pensamentos, mas eu preciso te contar uma novidade. Você pensa, Deus assiste. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que quando nós pensamos, Deus vê. Se Deus vê tudo que pensamos, imagine só que filme que Ele está assistindo da sua vida. É um filme de bênção, um filme de terror? Você já parou para pensar que tudo que você pensa, Deus assiste? Que tipo de filme a nossa vida é? O dia que eu parei para refletir sobre isso, eu falei: meu Deus, Senhor, guarde meus pensamentos, eu quero cuidar dos meus pensamentos, eu quero ter um filtro do Teu Espírito Santo na minha mente. Isso não quer dizer que você está blindado contra o pecado, contra os pensamentos ruins, mas quer dizer que você já sabe uma coisa que você não sabia antes. Ninguém vai morrer aqui inocente, você já é culpado porque você já sabe agora. Quero convidar você a expor os seus pensamentos a Cristo, não é a mim que você vai expor. A não ser que você precise confessar um pecado para se livrar dele. Nós entendemos o que Tiago diz, capítulo 5, verso 18: confessai vossos pecados uns aos outros. Não tem a ver com o pastor somente, ou com a autoridade sacerdotal, mas tem a ver com a coragem de você expor a uma outra pessoa com mais maturidade que você, os seus pecados, para que você se livre dele, seja curado, não perdoado, porque quem perdoa pecado é Deus, mas quem te ajuda no processo de cura é um outro ser humano. Para com esse negócio de falei para Deus, Deus sabe mesmo. Tem coragem de expor para um outro irmão então? Mais maduro que você, não é para você se complicar, é para ser mais maduro que você. Por isso que a orientação é: seja um líder, mas alguém que possa te aconselhar e orar com você para que você seja curado desse pecado, porque todo pecado gera uma doença espiritual. Então, eu quero que você entenda isso. Minha palavra não é para acusar você essa noite, mas é para trazer um check-up, um alinhamento, um balanceamento, um checklist. O que precisa ser tratado, consertado, o que precisa ser tocado por Jesus aí. Enquanto Dani toca essa canção que Deus falou no coração dele, eu quero que você feche teus olhos. Vou pedir para que abaixe as luzes um instante. De novo, gente, eu não estou aqui apontando o dedo para você, até porque sobra 3 para mim. Mas eu quero que nós venhamos a levar essa palavra a sério. Nós precisamos levar Deus a sério. Nós precisamos levar a nossa vida espiritual a sério. Você não está brincando de conhecer a Deus. Eu acho que você está aqui é porque você conhece e quer conhecer mais a Deus. Não tem a ver com uma acusação, tem a ver com o quão você necessita de um Salvador, de alguém que possa restaurar a sua vida, e esse alguém é Jesus. Ele é o único que não aponta o seu pecado, mas quer curar o seu pecado. Ele quer que você trate disso. Chega de terminar um ano e começar outro ano com os mesmos pecados, com as mesmas
tendências, com os mesmos vacilos. É tempo de você começar um ano diferente. Entregue aos pés da cruz. Entregue aos pés da cruz todo pensamento, leve a cativo a Cristo. É isso que o apóstolo Paulo nos orienta. Leve todo pensamento contrário à vontade de Deus, cativo, ou seja, amarrado a Cristo. Diga a esses pensamentos: não faz mais morada na minha mente. Pensamento ruim, você não faz mais ninho sobre a minha cabeça. É tempo de você levar Deus a sério, porque Ele te leva a sério. Eu quero convidar você a dar um passo de ousadia. Vamos terminar todos juntos. Ninguém vai te expor aqui. Eu quero que você, todos vocês, se puderem, vamos terminar essa oração no altar. Vamos dizer a Ele: Senhor, eu estou no teu altar. Eu quero terminar este ano no teu altar. Eu quero, Deus, consertar as coisas ainda este ano. Eu quero, Senhor, cuidar dos meus pensamentos ainda esse ano. Esses barulhos que me incomodam não vão mais, Senhor Deus, passar despercebidos. Afinal, toda febre é um alarme. E se nós estamos tendo febres, o Senhor quer nos trazer, Senhor Deus, despertamento, cura. Há coisas mais profundas a serem curadas. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Presta atenção na letra dessa canção. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai. Você não nasceu para ser escravo do pecado. Você não nasceu para ser escravo de pensamentos que te subjugam à escravidão do pecado. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você nasceu para ter a mente de Cristo. Mas todo dia o pecado vem. Todo dia o pecado vem. Todo dia a tentação vem e te chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem e nos mas chama. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Que vida você vai viver? Escolha que vida você vai viver. Uma vida de escravo ou a vida de Deus? Eu escolho a vida de Deus. Olha o que essa canção diz. Olha o que você está cantando. Que essa canção possa ser a sua palavra profética para terminar este ano e começar um novo ano. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Todo dia
Todo dia eu morro para a minha vida, para viver a vida de Deus. Todo dia eu escolho Deus. Não é de vez em quando, não é aos domingos, mas é todo dia. Você escolhe que pensamentos vão germinar no seu coração, que pensamentos vão descer e vão tomar a sua mente. Quais são esses pensamentos? É tempo de você filtrar, é tempo de você levar ao Pai, é tempo de você levar a Cristo todo pensamento que é nocivo a você, a sua vida com Ele. Eu libero essa palavra sobre a sua vida, para que você seja despertado, você possa viver o melhor de Deus. Eu profetizo que você vai ser amigo de Deus, você é amigo de Deus. Eu profetizo que você escolhe Deus todos os dias. Para nós terminarmos mais uma vez esse refrão. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Aplauda ao Senhor. Obrigado, Jesus. Eu quero liberar o teu povo debaixo dessa palavra, debaixo da tua bênção, em nome de Jesus, Pai. Que a graça, Senhor, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Você que recebe essa bênção diz amém. Vai para casa abençoado. Se temos os visitantes aqui, eu quero pedir um favor para você. A Ana Clara, aquela moça linda ali, quer dar um presente para você. Só dê o seu nome para ela. Ela vai te dar um presente para cada família, para você sair daqui levando uma lembrancinha nossa. Nós ficamos muito felizes de terem vindo, viu? Muito obrigado.